Salve, rapaziada! Segunda semana de NFL, terceira temporada de kickoff, cara. Que semana! A semana dos 30 pontos, hein? A maioria dos jogos aí com placares elásticos, times virando no quarto-quarto, quando parecia que nada mais daria certo. Semana muito agradável, né, Rodrigo? Seja bem-vindo aí a mais uma temporada, mais uma semana de NFL, querido. Muito obrigado, Ev. É um prazer. Boa tarde, bom dia, boa noite, para qualquer lugar, qualquer horário. Estamos aí mais uma temporada, mais uma semana de NFL, agora a segunda semana, temporada regular. Foi uma semana movimentada, né? Como a gente gosta que seja. E que nem você falou, foram jogos muito disputados, foram jogos quentes, outros não tanto, é verdade, né? Como sempre tem uma ou outra ponto fora da curva, mas acho que no geral foi uma semana muito bacana e bastante assunto para a gente debater ao decorrer da nosso papo aí. Com certeza. Para a gente já entrar com o gasto total, afinal de contas, tem bastante coisa para falar. Teve jogos na prorrogação, inclusive. Verdade. Pênaltis não marcados aí na prorrogação também. Quero deixar aqui o meu repúdio. Mas, enfim. Na quinta-feira passada, a gente teve Eagles e Vikings, né? Um jogo de 34-28. O Eagles vence o segundo jogo, o Vikings perde o segundo, mas o fato é que o Eagles, por mais que o placar ficou com a diferença de uma posse, o Eagles ele dominou o jogo, né, Rodrigo? Foi um jogo que até foi surpresa ter chegado a apertar, né? Porque, principalmente no terceiro período ali, a equipe de Filadélfia deu uma despontada ali que parecia que não ia alcançar mais. E daí o Uhum. Minnesota Vikings, né, jogou como nunca, perdeu como sempre, né? É engraçado, É, mas é a criptonita do Kirk Cousins, é impressionante, cara. Ele não consegue jogar bem no prime time. E dessa vez ainda acho que talvez menos do que outras vezes, né? A culpa foi dele, mas é mais um jogo que os Vikings saem derrotados, mas foi um jogo que realmente dava a impressão de que poderia ser um placar mais elástico, mas Minnesota no final ali conseguiu buscar ali uma reação e encostar, embora Filadélfia mais uma vez venceu na semana 2, né? E se tudo ocorrer como a equipe de Filadélfia quiser, né? Como foi no ano passado vencer na semana 2 os Vikings, eles chegam no Super Bowl esse ano, né? Então, para quem gosta de superstição, tá aí um prato cheio. o Vikings tem uma boa equipe, não está nada perdido, mas, enfim, 4 fumbles, né? A equipe do É, Vikings cometeu, os então, turnovers custaram caro, né? Essa é a por verdade. mais que Então, a posse de bola ainda ficou dentro da margem aí de um touchdown, né? Mas o fato é que o Eagles administrou, né? Deixou eles com a bola, eles que corram atrás de marcar. Quando o Eagles pegou, matou o relógio aí no segundo tempo e administrou a partida. é verdade. Ah, próximo jogo aqui, inclusive foi um jogo, acho que um de nós pautou aqui, Bengals e Ravens, se não me engano fui eu que pautei. Divisão, né? Jogo de divisão, confronto direto, muitas faltas, muitas flanelas, mas Baltimore venceu o Cincinnati, que demorou, mas conseguiu marcar o primeiro touchdown depois de 5 quartos de 6, né? 6 quartos. 6 quartos, exato, 6 quartos Foi o de segundo de tempo só. temporada já. Não, foi no primeiro 10. Bengals fez 10 no segundo quarto. Foi no primeiro tempo. Mas enfim, Ah, bom, demorou pode um ser. jogo, quase um jogo e meio para marcar o primeiro touchdown, né, a equipe do Bengals, e tá 0-2, está por último, né, na divisão. E o Ravens jogou, acho que o suficiente para vencer esse jogo e nenhuma das duas equipes empolga ainda. Pelo menos é o que eu acho. Concordo. Acho que os Ravens até um pouquinho mais, né? Eu acho que em relação ao que foi apresentado no ano passado, teve um salto, né? Acho que dá para ver um pouco de melhor ainda. Existe muita expectativa ainda pro Lamar Jackson, né? Para ver o que ele pode render com questão de contrato novo, com tudo que rolou na intertemporada. No ano passado também ter ficado fora dos playoffs, né? Foi ano passado que eles ficaram fora dos playoffs? Eu tô louco aqui ou é isso mesmo? Acho que foi ano Foi, passado que eles ficaram, perderam. ficaram na rabeira, né? Se eu não tô enganado, sim, tá? Posso estar falando besteira aqui, depois a gente confirma, mas Uhum. de qualquer forma foi uma temporada frustrante, né? A gente esperava um Ravens dominante, uma equipe que fosse possivelmente disputar bem com o Cincinnati Bengals, e não foi bem o que aconteceu, né? Os Bengals venceram a divisão até com uma certa facilidade, que foi surpreendente, e agora a situação é um pouco inversa, né? Os Ravens começam um pouco melhor, são 2 vitórias, não foram 2 grandes jogos, mas
é um desenvolvimento, né, do Lamar Jackson com seus recebedores, Odell Beckham jogando bem, Zay Flowers, um calor pra gente ficar de olho, tá? Acho que é um jogador muito talentoso que pode render bons frutos para Baltimore e pro meu fantasy, se Deus quiser. Mas a verdade também é que Cincinnati tá mal, né? Tá muito mal. Eu acho que foram 2 jogos aí muito aquém, principalmente ofensivamente falando, né? A gente esperava uma equipe explosiva, uma equipe com pontos e, cara, não tá rendendo, né? Não tá rendendo aí o ataque, não sei, acho que o segundo tempo até foi um pouco melhor, mas ainda assim foi uma atuação abaixo, né? Ainda mais para ser o quarterback mais bem pago da liga, né? Que é o caso do Joe Burrow, que já não é mais, né? Agora já o Mahomes já recebeu uma Já. reestruturação no contrato, já passou, mas basicamente o próximo que assina é o cara mais bem pago, né? Porque a inflação vai subindo, né? Mas de Justo. qualquer forma, A pode gente falar. acabou de descobrir um quesito no contrato do Mahomes que ele É, sempre será, até 2030, o quarterback mais bem pago, né? Então, é, talvez tenha mais estruturações aí no meio do caminho. provavelmente ainda tem grandes chances, né? Até porque o contrato dele é bem longo, né? Acho que são 10 anos ou 5 anos, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas é bem extenso. Enfim, né? Se esperava mais dos Bengals. Essa é a verdade. A equipe até agora não conseguiu encaixar. Vai ter que achar soluções para essa temporada, porque o investimento foi alto e a expectativa é grande, né? E a divisão também é complicada, né? Porque você tem os Browns e os Steelers que jogaram, fizeram um bom jogo também, né? Talvez não tanto assim, mas, né? Depois a gente fala sobre isso Uhum. no final. Mas independente, são duas equipes difíceis, né? São duas equipes duras, defesas fortes. Então você tem que estar no seu melhor dia, no seu melhor calibre para poder de fato conquistar vitórias. Não vai ser fácil tirar a vitória dessa divisão e começar 0-2, sem dúvida, não é o que a equipe de Cincinnati esperava, né? Ah, como é que eu vou dizer, né? A sorte no azar aí tá no Cleveland Browns, né? Os É, Steelers não tem cheiro de engrenar, mas o Cleveland não tem um time ruim, embora tenha perdido aí Nick Chubb, né? Que uma lesão no é, final de semana que provavelmente aposentou ele, né? A sorte no azar aí tá no Cleveland Browns, né? Os é, Steelers não tem cheiro de engrenar, mas o Cleveland não tem um time ruim, embora tenha perdido aí Nick Chubb, né? Que uma lesão no é, final de semana que provavelmente aposentou ele, né? Mas enfim, a gente fala mais sobre esse jogo porque foi um jogo de segunda-feira, né? exato. Isso. Falando aqui dos jogos da tarde, Texans e Colts. Texans e Colts foi um jogo divertido de assistir, confesso, foi um jogo divertido de assistir. Eu acho que os dois quarterbacks, Anthony Richardson, saiu, concussão, Uhum. mas Gardner Minshew entrou, jogou muito bem, liderou o time para vencer, olha, fez tudo como deveria. CJ Stroud, quase 400 jardas lançadas, touchdown, sem interceptação. Eu acho que ele também foi absolutamente muito bem. Sim, com Mas o certeza. Texas não tem a defesa do Colts. E foi aí que o jogo foi decidido. Né? A defesa que foi melhor venceu esse jogo porque ofensivamente estava um jogo divertido de se assistir. Colts correndo melhor com a bola, o Texas lançando. Então, eu acho que são dois times que provavelmente vão melhorar muito durante a temporada. Eu acredito mais no Colts do que no Texas, mas eu acho que vai ser divertido continuar acompanhando eles, porque nessas duas equipes não é clima de terra arrasada aqui. Não, com certeza não, né? É renovação, na verdade, né? E os Colts, obviamente, acho que tem um elenco ao redor do Richardson um pouquinho mais forte, por isso que até inclusive venceu, porque realmente a defesa foi um pouco melhor, né? Mas foram duas atuações boas, tá? Tanto do Richardson quanto do Stroud. Gostei muito do que eu vi. É óbvio que é cedo, são 2 semanas ainda, são quarterbacks calouros, eles têm muito para aprender, muito para evoluir, mas com certeza foi bem empolgante para as duas equipes. Acho que ambas elas podem ter boas expectativas para o futuro, né? Óbvio que são, mais uma vez, 2 semanas, ainda muito cedo, né? Mas com certeza a esperança é boa, né? E vamos ver agora como é que vai ser o desenvolvimento, né? Eu só acho interessante pro Richardson, que é o segundo jogo, é a segunda vez que ele sai machucado. Na primeira semana também ele teve uma lesão que ele não conseguiu. Ele Uhum. voltou, na verdade, né? Ele conseguiu finalizar a partida, ou acabou ali meio que na hora que seria a volta, né? Mas ele é um cara que tem que se cuidar, né? Porque o quarterback que corre do jeito que ele corre tem que evitar ser um pouco mais inteligente nas corridas que ele toma, nas ajoelhadas, sabe? Tentar ser um pouco mais conservador com o corpo, porque no college, beleza, né? Mas na NFL, meu amigo, a pancada é muito mais forte.
Então, assim, Exatamente. você tem que se cuidar porque o quarterback é uma posição extremamente prestigiosa que as equipes vão priorizar sempre. Então, você tem que estar saudável, ter a capacidade de estar saudável também faz a diferença, né? Embora não é uma coisa que a gente consiga controlar, né, muito bem, mas isso são coisas que às vezes acabam ou iniciam carreiras, né? As lesões aí, elas fazem parte do esporte, então talvez seria prudente pro Richardson tomar um pouco mais de cuidado, porque ele eu tô achando um pouco displicente, sabe? Mas enfim, né? Ainda tem muita coisa para aprender ainda, como já é de se esperar, e vamos ver como é que vão ser o desempenho dessas duas equipes, mas com certeza os torcedores devem estar satisfeitos uma hora dessa. Jovem. Ele é jovem ainda. Ele ainda Exatamente. tem estrada para errar. Ou Mas bastante. vamos torcer para que essas duas saídas na primeiro e segundo jogo sejam apenas cautelares, né? Porque ele realmente, tipo assim, seja talvez um excesso de cuidado aí para ele durar essa temporada toda, né? Que é isso que a gente quer Com certeza. ver, porque afinal de contas ele fez uma primeira semana muito boa e esse segundo jogo ele não jogou muito, mas a gente viu que ele tem bastante coisa a entregar. Com certeza. Passando aqui para o próximo jogo, o jogo da prorrogação, Lions e Seahawks, onde o Jared Goff foi interceptado, ficou em terceiro lugar aí do maior passador com passes consecutivos sem ser interceptado. Aaron Rodgers é o primeiro, Tom Brady é o segundo, Goff o terceiro, Brady é o quarto. Ele tem duas sequências de 300, quase 400 jogos, o Tom, então ele aparece no top 5. Eu não lembro do quinto lugar, mas o fato é Também que não as duas lembro. equipes jogaram muito bem. E, querendo ou não, o Lions tinha o jogo no controle até tomar a pick six, que foi aonde o Seahawks subiu, cresceu, empatou o jogo, inclusive, em virtude disso, né? Virou, na verdade, Lions empatou, foi para a prorrogação e o Seahawks acabou marcando aí o Uhum. touchdown. Num holding, não vou nem entrar no mérito, né? Mas, enfim, o Seahawks venceu e eu acho que as duas equipes são muito boas. O Seahawks não teve uma semana não tão boa, mas eu acho que, enfim, são duas equipes que eu imagino que vão para os playoffs ainda daqui a mais 16 jogos, mais 16 semanas. Foi um. Vou fazer aqui um disclaimer aqui. Esse jogo tem que estar no prime time ano que vem, tá? Porque é o terceiro jogo entre as equipes, né? E é a terceira vez consecutiva que esse jogo passa de 70 pontos, né? A primeira ocasião foram mais de 80 pontos, a segunda foram 80 e agora a gente teve um placar aí de 37-31, né? Então também são quase 80 pontos aí. Então, né? Um jogo bom, um jogo legal de se assistir. Melhor para os Seahawks também, que nos detalhes acabaram vencendo. Acho que essa pick six foi bem determinante, que nem você disse. Mas assim, acho que foi um jogo que foi nos detalhes, né? As duas equipes jogaram muito bem. Defensivamente, óbvio que poderia ter sido melhor, né? Porque você não quer ceder 30 pontos num jogo. Mas acho que por conta de toda essa mística aí dos confrontos terem sido quentes antes, já acho que as equipes já entraram um pouco mais inspiradas. E, enfim, foi um jogo muito legal, né? Acho que não tem muito o que comentar além do que você já disse, e realmente melhor para o Seahawks que acabou vencendo. 1 agora também, os Lions também, né? Também se Uhum. aproveitando das campanhas dos adversários, que ninguém conseguiu subir para 2 vitórias na divisão, então ainda tá bem tranquilo, né? Os Seahawks têm um pouco mais de dificuldade porque estão na divisão dos Niners, né? Que tem jogado possivelmente o melhor futebol americano das primeiras 2 semanas aí da temporada. Então, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento, mas tô também bem otimista para essas duas equipes. Acho que elas vão ter condições de brigar aí. Os Lions, acho que favoritos da divisão, né? Ou pelo menos brigando pelo título, né? E Uhum. os Seahawks aí, pelo menos uma vaga no wild card, acho que é possível também beliscar. Ano passado foi um quase aí para a equipe de Seattle, né? E para os Eu Lions acho também, né? que é verdade, isso, Eles exatamente. tiveram uma sequência sensacional no final, mas acabaram ficando de fora ali no detalhe. Uma Uhum. pena. São 18 jogos, né? Não os últimos 8, né? Ou os últimos 6, que foi o que aconteceu, né? Isso. Vamos lá, passando para o próximo jogo, Buccaneers e Bears. Baker Mayfield. Grata surpresa, jogando bem. A equipe do Bucks jogando bem. A equipe do Bears jogando mal. Então, acho que sem grande surpresa. Na verdade, a grande surpresa para mim está sendo ver o Baker jogando aí no seu terceiro, quarto time da NFL. E jogando muito bem. A equipe toda, né, do Buccaneers dominou o jogo de uma forma
gigante, né? Todos os lados da bola, tanto defensivamente como ofensivamente. Lógico, não é um time que a gente pode colocar na prateleira de Seahawks de São Francisco e Cowboys nesse momento, mas o fato é que pegou um time e dominou ele do começo ao fim e não deixou dúvidas que venceria aquele jogo, né? Tanto que o Bears também não conseguiu esboçar grande poder de reação no meio disso tudo, né? Então, eu acho que nesse jogo aqui, para mim, ver o Mayfield jogando bem, deixando o Tampa Bay com 2-0, eu acho que é o surpreendente de tudo. Sem dúvida, né? Acho que poucos esperavam que o Baker Mayfield fosse ter um impacto tão positivo, né? Quanto ele tá tendo nesse momento. Mas a equipe de Tampa Bay, né, é uma equipe forte também, né? Acho que o elenco ao redor, a defesa é uma defesa boa, é uma defesa que vale lembrar que há 3, 4 anos atrás venceu um Super Bowl, não por acaso, né? Não por acaso. É, e tem boas peças ofensivas, um corpo de recebedores também bem talentoso, o Chris Godwin, o Mike Evans, o Rashad White também tem se destacado também, gostei da temporada, tá sendo uma temporada interessante dele também, pelo que ele já apresentou e também pelo que ele vem fazendo nessa temporada. Então, realmente, é surpreendente, sim, o Baker Mayfield ter a consistência, são 2 bons jogos, né? Óbvio que tem muita coisa também pela frente, né? E uma divisão que tá surpreendentemente embolada, né? Falcons 2 vitórias, Saints 2 vitórias e Buccaneers 2 vitórias, e acho que dessas 6 vitórias aqui, se a gente pudesse 2 como favorito para essas equipes, era muito, né? E olha lá, são 2 equipes aí, 3 equipes, na verdade, estão invictas até então. Então é bastante coisa ainda para acontecer, mas realmente Tampa Bay vem jogando muito bem. E Chicago aí, Justin Fields, cara, tá começando a dar uma azedada no caldo, né? Algumas declarações meio polêmicas dele aí durante a semana, né? Que por que ele tava jogando mal, ele deu, pode ser que seja falta de comissão técnica, falta de coaching, né? Como ele expressou, né? E, enfim, vamos ver como é que vai ser o desfecho, né? A verdade é que ele não tem conseguido jogar bem. A gente já falou na semana passada que talvez falta uma mentoria para ele. Eu acho que isso é uma coisa muito nítida, né? Que ele não tem essa voz aí forte para poder confiar. Mas, né, cada vez mais vai se criando um clima terrível, como diria o velho ditado, né? Vamos ver como é que vai ser o desfecho dos Sei. Bears, mas realmente a maré aí não tá para peixe nesse momento. Acho que tá ficando cada vez mais crítico. E aparentemente tem algum problema realmente no coaching staff aí do Bears, tá? Parece que tem alguma coisa aí de polícia sendo envolvendo o coordenador defensivo e tudo mais. Então, Ih, rapaz. não vou falar porque né, eu li um pouco antes de entrar aqui para a gente gravar, mas o fato é que realmente parece que nesse mato tem cachorro mesmo. Ih, rapaz. E que nem você comentou, né? A NFC South ano passado foi uma briga para ver quem ia liderar, É. porque parecia que ninguém Ninguém queria, queria ganhar. inclusive o Bucks foi com uma campanha negativa para os playoffs, porque né, o líder da divisão vai para os playoffs. E esse ano, 3 times estão 2-0 com um Carolina Panthers que não é de todo ruim, né? Acho que tem times pior, como por exemplo até o próprio Bears É verdade. nesse quesito. Quer dizer que vai beliscar um wildcard? Não, acho que não. Mas ano passado era completamente o oposto, né? E olhando aqui para as vitórias, só aproveitando antes da gente continuar, a NFC tem 3, 6, 7 times invictos em 2 semanas, enquanto a AFC tem um só. 2, né? Que isso, é 2, desculpa. Ravens O e os Dolphins, Dolphins, né? É, exatamente. Então, a NFC verdade. vai, enfim, mas está bem equilibrado. O fato é que são 8 equipes invictas em 2 semanas, então o ano passado era um número maior. Não lembro agora, eu sei que era um número maior. Sim, verdade. Uma outra equipe que não quis ficar invicta foi o tal do Jacksonville Jaguars, que pegou um Kansas City não muito criativo, não muito inspirado, talvez um pouco pensando num final de semana não tão agitado, e o Jaguars não conseguiu vencer a equipe do Patrick Mahomes, foi interceptado no primeiro tempo, não estava
time parecia que estava jogando de calça jeans dos Chiefs, mas o Jacksonville também não ficou chutando. Parecia que tava de calça jeans molhada, né? Entende? Então, assim, foi um jogo estranho. Eu achei que ia ser um jogo bom, que ia rolar um tiroteio, um jogo de 34 a 25, sabe? Uma coisa que fosse. Que o Kansas ia ganhar, para mim, eu não tinha dúvida. Mas que o Jackson não ia conseguir marcar um touchdown, então. Eu acho que o Jaguars perdeu uma oportunidade muito interessante aqui de colocar o Chiefs sem vitórias e ele ser um time invicto, né? Mas o fato é que 17-9, Kansas venceu, Travis Kelce voltou, marcou inclusive, mas não empolgou pelo fato de, né, quando o Kansas perdeu para o Lions, falaram assim, sem o Travis Kelce não foi uma, né? Depende muito, mas o fato é que ele também não apareceu tantas vezes, não. 4 recepções, ele tinha 26 jardas, só que com um touchdown, óbvio. Mas assim, ainda. Bom, o Chiefs tem tudo para engrenar e logo virar o bicho-papão, porque ele ainda é o cotado para estar no Super Bowl com mais alguém, né? Até porque assim, se for olhar a competição, né? Os Bengals, que também era para ser talvez o maior desafiador, vamos dizer assim, do trono dos Chiefs, começaram muito mal. Os Uhum, Bills fizeram um bom jogo essa semana, mas a primeira semana foi péssima, né? E depois você olha para quem? Talvez os Ravens, mas os Ravens também tem toda aquela situação de altos e baixos, né? Não vivem uma grande fase, né? Vindo uma temporada ruim. Então, ainda assim, quem sobra, né? O Kansas City Chiefs, né? Que justo. perdeu um jogo, venceu o segundo, é verdade, mas é aquela coisa, quando você tem Mahomes, tem tudo, né? Eu acho que realmente é o quarterback mais impactante que a gente tem na liga nesse momento. Não é à toa que foi MVP, né? Algumas vezes já. E, enfim, né? Realmente foi um jogo que Jacksonville, eu acho que se tinha uma chance de vencer, era agora, né? Porque foi um jogo realmente pouca inspiração do Mahomes, não que ele foi mal, que ainda foram 300 jardas e 2 touchdowns, que são números bons, mas Uhum. realmente foi um jogo que não foi aquele Mahomes que a gente está acostumado a ver, né? Aquele cara genial, aquele cara que tira as jogadas da cartola, como ele fez com os Lions em alguns momentos na partida, assim, que foram aquelas jogadas que você pensa vai dar tudo errado, de repente encaixa um passe e tudo dá certo, sabe? Então o Jacksonville acho que perdeu uma chance de ouro para poder vencer e crescer na temporada para poder garantir divisão, né? Por enquanto tá embolado ainda, porque você tem o Colts com uma vitória, você tem os Titans com uma vitória, né? E os Titans venceram inclusive um jogo interessante contra os Chargers, que vamos falar daqui a pouco. Então, Isso. né, acho que seria uma excelente oportunidade por conta de um dia também atônito, vamos dizer assim, dos Chiefs, e deixou escapar pelas mãos, né? Então, Kansas City melhor aí que conseguiu vencer e os Jags aí acho que também perderam uma oportunidade muito boa. Mas aí acho que ainda a AFC, vamos esperar mais umas semanas, mas acho que o Dolphins vai liderar a conferência. Verdade, verdade, verdade. Acho que os, Os os Dolphins estão muito Dolphins, bem. justo, então 30 pontos para os Dolphins é muito fácil, né? É. Próxima partida aqui, Falcons e Packers. Falcons e Packers. Falcons venceu esse jogo 2-0, 25-24. Desmond Ridder, nem sei, eu não sei como definir ele, né? Hoje ele tá na NFL ganhando jogos, assim, é um cara que veio de outras ligas, né, de ligas menores, isso é uma coisa raríssima de acontecer, principalmente para posição de quarterback, mas o fato é que ele está ali fazendo o feijãozinho dele com arroz, está funcionando, Bijan Robinson, que fique saudável por muito tempo, Esse porque ele cara vai ser está bom, viu? arrasando 2 jogos, ele Se já ele ficar disparado é o melhor saudável. rookie que tá aí tá jogando, 120 jardas corridas também, mas enfim, o fato é que o Falcons venceu um jogo em que ele lançou mais, correu mais, ficou apertado ainda, ou seja, isso mostra que talvez tem que melhorar um pouco a forma de pontuar. Cara, um ponto, não tem o que dizer, cara, um ponto. O Packers não conseguiu correr atrás do quarto e, enfim, foi um jogo legal de assistir, viu? Eu gostei muito Sim, de assistir. foi bem like, né? Um jogo bem disputado, Uhum. né? Mas os detalhes aí penderam pros Falcons aí. É também, né? Acho que um jogo que a gente não poderia favoritar aí os Falcons aí, porque os Packers aí por conta do começo, por ter uma equipe já um pouco mais estruturada, né? O Desmond Ridder também aparecendo agora, assumindo a posição. Então realmente foi, acho que mais, vamos dizer, acaso, assim, azar dos Packers aí, aquela quarta descida do Jordan Love vai ser memorável, né? Que ele tropeça, cai em cima do guard, ele é um Justo. negócio sensacional, né?
Uhum. Mas aquilo desencadeou, inclusive, né? Era uma quarta descida que a equipe poderia ali matar um pouco mais de tempo e tudo. E ali o Atlanta começou a crescer e virou a partida no final, né? Conseguiu ali Exato. disparar ali na liderança. Então, né? Ainda assim, é começo de trabalho pro Jordan Love, ele tá sentindo aí a sensação de jogar como titular mesmo, né? Que tem todo esse peso extra, né? E, enfim, acabou sendo um deslize, vamos dizer assim, né? Mas né, foi um jogo legal de assistir. E quem ganha é o espectador aí, que conseguiu ver um jogo disputado aí. Não é aquele jogo lá que se abre uma longa liderança e depois acaba ali, sabe? Perde todo o interesse. Não, foi um jogo bem Uhum. disputado e eu acho que como vai ser, tá? Eu acho que essa temporada tá se desenhando aí, como tem muitas mudanças de quarta. A gente acabou de passar uma era, né? Que tinha Big Ben, que tinha Eli Manning, Philip Rivers, Matt Ryan. Esses caras não estão mais. Então, assim, vão ter que ter quarterbacks que vão assumir esse protagonismo. Ou não, né? Até se Exato. encontrar esses caras que sejam consistentes. E acho que a gente passa por essa mudança agora. E isso desencadeia nesses placares meio loucos, essas vitórias meio improváveis que a gente tá vendo aí. E, inclusive, com a lesão do Aaron Rodgers, a gente também não verá ele É, esse verdade, ano no campo, verdade. entendeu? Então, assim, dá a impressão de que a gente já perdeu até ele, assim, né? É, É, lógico, de verdade. que se recupere e que o Jets vá para os playoffs e que ele consiga voltar para os playoffs, para ele perder nos playoffs. A gente digita ele um pouquinho também. Perder pros Mas o Niners, né? fato, Ah, não, mentira, ele tá na AFC dessa vez. sei, dessa vez não tem. Mas enfim, né? Nem ele a gente vai ver. Então, assim, acho que um dos quarterbacks mais velhos vai ser o Matthew Stafford, É, que tá aí mais tempo. Que todos os outros já são uma geração muito, muito, muito diferente. Muito diferente, verdade. assim. Kirk Cousins também tem 30 e alguma coisa. Então, assim, né? Acho que eles dois são que estão na casa dos 30 ali, que tem a impressão de serem mais velhos, né? Então mudou muito mesmo. E essa é a parte boa, que a competitividade continua, né? É, Mas já que você tocou no assunto da falta dela, né? Então Bills e Raiders 38-10, o é, jogo que foi definido já no primeiro tempo, praticamente, 21-10. O Bills foi para esse placar no intervalo. No terceiro quarto já ampliou e o Raiders não conseguiu fazer mais nada. Enfim, não era o mesmo, o Bills não era o mesmo time da semana um e o Raiders não era o mesmo time da semana um também, porque né, foi ruim defensivamente e pior ainda ofensivamente, né? Jimmy G, que é um quarterback que talvez não é tão produtivo, foi interceptado 2 vezes, coisa que a gente não vê sempre. Ele ser interceptado mais de uma vez é. no jogo e até ser interceptado, que ele normalmente cuida bem com a bola, porque ele, Uhum, né? Então, eu acho que o verdade. Bills, o Bills carregou toda a frustração da semana um conseguiram imprimir nesse jogo, e esse é o Bills que a gente espera, né? Então, esse eu acho que é o Bills que a gente vai encontrar daqui em diante. Com certeza é o que a torcida espera, né? Porque realmente o Bills da semana um é página virada e, enfim, né, tem que ser, né? Porque se for realmente manter aquele padrão, uma equipe que não vai nem se classificar para pós-temporada, né? Mas eu acho que não, acho Uhum. que foi realmente um deslize, foi um soluço aí, vamos dizer assim. A equipe recompõe agora, joga muito bem em casa, né? Até achei que os Raiders iam ameaçar, porque eles abriram o placar, por sinal, né? Eles que abriram o Devontae Adams marcou um touchdown ali, pra você, opa, vai ter um jogo aqui, mas foi só aquilo mesmo, né? Acabou ali no primeiro quarto, acabou o gás e os Bills aí foram muito bem. Foi uma atuação dominante. Aqui não tem nem muito o que falar. Os Bills foram melhores ofensivamente, defensivamente. As interceptações, né, os turnovers aí de Las Vegas realmente também foram impactantes, mas é uma equipe que conseguiu aí se recompor da atuação ruim da semana um e com certeza vai buscar emplacar essa sequência aí. Até porque tem os Dolphins, tem Patriots, os Jets, né? Os Jets, ok, né? Sem o Aaron Rodgers ainda é uma incógnita, vamos falar daqui a um pouquinho também. Mas Uhum. é uma divisão que não tá fácil, tá? Acho que são três boas defesas aí que os Bills vão enfrentar, então não pode bobear em perder esses jogos. O máximo conseguir vencer, acho que vai ser muito importante para a somatória lá na semana 18. Exatamente, porque dependendo de como foram os outros times nas outras divisões, pode atrapalhar, né? Porque ano passado o Bills era líder da conferência por uma boa vantagem e na reta final deixou. Verdade. Isso, né, começou a sofrer e tudo mais, e entrou no playoffs até um pouco desacreditado, pelo menos para mim, Sim, e deu o que concordo. deu, né? Não foi longe, não foi longe. Então o Bills ano passado empolgou muito no segundo terço da temporada, e depois ele
perdeu a mão, alguma coisa aconteceu, cansou, talvez, né? Verdade. Mas vamos ver, tomara que não aconteça. Torço pro Bills também, gosto muito do jeito que o time joga. Ah, outra partida aqui, Tennessee Titans e Los Angeles Chargers, outro jogo que foi para prorrogação. Tennessee correu muito bem com a bola, né? Cuidou muito bem da bola. Chargers vence no coin toss, não marca na prorrogação e o Tennessee não deixa passar, né? Acho que o jogo foi equilibradíssimo, Chargers lançando melhor, correndo melhor, mas, cara, sabe, aí Difícil, né? chega no quarto quarto, porque assim, o Tennessee no primeiro tempo, puxa, né? 14-10, o Chargers tentando 2 pontos, aquela coisa. Então, assim, parecia que tinha tava ali o mojo, né, para fazer Uhum. rodar o jogo, mas aí o Tennessee foi lá batendo, 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 batendo. Enfim, acho que o pecado do Chargers não é nem perder esse jogo para quem correu tão bem com a bola, é o fato de não conseguir ganhar o coin toss e não conseguir converter a pontuação. Acho que esse foi o pecado da partida, porque o Tennessee Titans, querendo ou não, tem uma muito boa defesa e quando corre bem com a bola é o time que vence esse tipo de jogo. Sim, verdade. Mais uma vez, né? Não conseguindo aproveitar as oportunidades na hora que elas precisam ser aproveitadas, né? É aquela coisa, não adianta você jogar bem o jogo todo, no quarto período, quando você tem a bola pra matar, você não mata, né? E é meio que um fenômeno que acontece com uma boa regularidade aí com os Chargers, né? Uhum. E foi um jogo disputado, foi um jogo bem equilibrado, acho que as duas equipes aí conseguiram ter seus momentos, né? Acho que talvez um pouco melhor no primeiro tempo, e depois no segundo vice-versa, né? Mas é realmente difícil de entender. Os Chargers começaram com a bola na prorrogação, acabaram não conseguindo aproveitar a chance, tomar um sec ali para selar ali a campanha É verdade. como também aconteceu no quarto período ali, quando tinha oportunidade de marcar. Então, é uma pena, né? Mas é que nesses momentos decisivos aí a tendência dos Chargers é que isso aconteça. E, enfim, o Tennessee que soube se aproveitar bem disso aí, marcou o field goal decisivo e venceu. Então é difícil de entender, não sei se é uma questão de coaching staff, são os jogadores, porque você olha para o elenco é bom, né? Você vê peças boas ofensivas, peças boas defensivas, mas não clica. Na hora que tem que clicar, não dá aquele estalo e não acontece. Não sei se é aí que tá. E a minha pergunta é, será que é a comissão técnica, né? Já foi trocado, era o Anthony Lynn que tinha esse problema, veio o Brandon Staley e continua também com alguns problemas. Acho que melhorou, acabou indo para pós-temporada, teve uma afogada monumental, né, para Jacksonville. Quem não, como esquecer aquele jogo, né, de 28 pontos de liderança. Mas, né, precisa ser resolvido, porque senão a equipe sempre vai estar aí gastando dinheiro, investindo em trazer jogadores e nunca vai chegar em nenhum lugar. É difícil, é um fenômeno muito estranho que acontece, mas é difícil, viu? É difícil, tem que torcer para a equipe tentar se encontrar. Óbvio, são 2 semanas ainda, mas acho que não dá para olhar com muito otimismo, não, né? Acho que os problemas do passado voltam a acontecer e não é isso que você quer ver quando você olha para frente, né? Você quer resolver e melhorar, né? E infelizmente não parece, são 2 jogos aí que poderiam ter sido 2 vitórias e não foram, né? Foram 2 derrotas aí. E é meio que a história que se repete mais uma vez, né? Se achar o que está acontecendo, é um time praticamente imbatível. É, Ou talvez, verdade. talvez até precise se enxergar dessa forma, né? Talvez Sim, seja sim, isso, né? sim. Talvez seja um psicológico interno mesmo que não tá clicando, né? Mas é Aham. um time bom no papel. Você olha pro, pô, você tem Joey Bosa, você tem Khalil Mack, você tem J.C. Jackson, você tem Derwin James, só na defesa você tem 4 superstars, né? São jogadores Uhum. realmente diferenciados, né? Aí você olha para o ataque, você tem o Austin Eckler, que tem uma versatilidade sensacional. Eu acho que talvez nesse quesito de corredor e recebedor seja o melhor da liga no momento. Você tem o Keenan Allen, que é um jogador muito bom, muito consistente. Você tem o Mike Williams, que é um excelente jogador na bola aérea, né? Velocista. Aí você tem o Quentin Johnston, que é um calouro que chegou para melhorar. Eu acho que um cara que tem muito potencial também. Vai ter que explorar esse talento dele. Mas daí Tem não um tight consegue end ser muito bom também. Everett é um bom tight end. bom tight end, né? E É um Justin bom tight Herbert end. fala por si só. Eu acho que é um dos 5 Ô, melhores louco. quarterbacks da liga nesse momento. Mas É. aí você junta tudo isso e não consegue vencer? Estranho, né? Ai, né? Mas É estranho. deixar, Que deixar nem o rumo, deixar o rumo sem tentar jardas. arrumar as coisas, hein?
Enfim, partindo aqui para o próximo jogo, Los Angeles Rams e 49ers. Acho que durante a temporada regular esse jogo sempre vai ser desse jeito, né? São Francisco vencendo os Rams, porque isso já aconteceu nas outras temporadas. Puka na rua, 147 jardas recebidas, né? Então Jogaço, quer né? dizer que Jogaço. Matthew Stafford tem esse talento de distribuir a bola para os receivers muito bons, Inclusive, né? né, ele quebrou o recorde, né, de mais recepções por um calouro nos 2 primeiros jogos, né? Foi acho que 30 recepções, alguma coisa assim. Nenhum jogador na NFL, ou seja, nem Jerry Rice, nem Randy Moss, nem Terrell Owens, nem todos os nomes que você possa imaginar conseguiram essa. E o Puka Nacua conseguiu. Olha só. Quem diria, né? Exatamente. Aí que tá, só que tem uma outra coisa, né? Eu já tô até com a camisa aqui que eu vim para falar bem do Matt Stafford, né? Ele já conseguiu colocar dois receivers com o maior número de jardas da história recebidos numa temporada. São dois receivers do Detroit Lions que jogaram, não, um do Detroit, outro do Rams, mas assim, Uhum. que jogaram com o mesmo quarterback. E agora você já tem esse fenômeno também, com um É. receiver que você não Ninguém imaginava, nunca né? ouviu falar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa é a qualidade dele, lógico. Aí eu tô falando isso e o cara foi interceptado duas vezes. Mas é porque 55 tentativas de passe é demais, né? Eu acho que o Rams É. precisa correr melhor com a bola. Mas correr melhor com a bola contra a defesa do São Francisco também é É uma tarefa algo. extremamente difícil. Exatamente. Enquanto isso, o São Francisco é eficiente demais correndo com a bola e é um dos bichos papões aí dessa temporada que eu tô conseguindo ver aí. Acho que o Rams pode, se manter essa pegada aí de jogar bem contra todo mundo, vai longe, mas o São Francisco para mim, São Francisco e Cowboys estão assim, tipo, são os bichos papões aí dessa temporada. Na NFC, sem dúvida. Para as 2 primeiras semanas aí são as duas melhores equipes, aí acho que até por uma boa margem, né? Óbvio Uhum, que isso pode mudar, deve mudar, inclusive, mas acho que os Niners são uma equipe muito boa. O Brock Purdy tá fazendo um excelente trabalho, tá jogando muito bem, né? E a muito. gente esperava ver talvez uma queda na postura, mas não tá sendo assim, óbvio. 2 semanas, mais uma vez, então, né? Podemos queimar a língua aqui, mas eu acho que ele tem tudo para ser um cara aí muito bem sucedido na NFL, né? Mas já vimos em outros episódios aí, o Carson Wentz também, né? Teve uma temporada de MVP lá e hoje tá sem time, né? Então, vamos torcer para que não aconteça. Eu acho que o Purdy acho que tem mais potencial, até porque a equipe dele é muito boa ao redor, mas ele também individualmente tem jogado bem. E os Rams Uhum. também fizeram uma grande temporada, essas pontuações aí que você fez também muito boas. Acho que o Stafford é um cara bom, ele sabe explorar bem essas armas ali de todas as maneiras possíveis. Mas, obviamente, né, não foi um jogo que seria fácil, já era imaginado que a equipe fosse derrotada, né, por conta da força dos Niners aí, mas é uma equipe que tem condições de brigar com certeza pela divisão, por uma vaga no wildcard, pelo menos. Então vamos ver o desfecho aí do andamento da temporada, mas acho que foi um bom jogo de futebol americano e duas equipes aí que seguem fortes, né? Só rapidinho aqui, falando dos Rams, né? O Cam Akers, né? Ele foi desativado, né, para esse jogo, né? E ele foi trocado. Ah, foi trocado já? Foi. Acabou de sair faz pouco tempo, tá? Olha só. Eu vi que Cam tinham Akers quatro foi pro equipes. Vikings. Aí, ó, eu vi que tinham 4 equipes interessadas, né? Mas também é um fenômeno estranho, né? Já ano passado teve uns episódios com isso aí também, que ele foi desativado sem ter lesão e, enfim, né? Agora acabou sendo trocado, então é um cara que chamou uma atenção, né? E você falou do jogo terrestre, faltou realmente, né? E até o principal running back teoricamente não ter jogado, com certeza não contribuiu para isso, né? E Uhum. agora vai ter que achar essas outras opções aí sem o Cam Akers que acabou de ser trocado aí para os Vikings, então. Vamos ver. Próxima partida, vamos lá. Giants e Cardinals. Rapaz, 20-0 no primeiro tempo. 31-8 no segundo tempo para o Giants. O Giants marcou todos os pontos deles no segundo tempo. é. Incrível. E eu achei que isso foi absurdamente inacreditável. Só não foi tão bom quanto veio o Pets ganhar do Falcons, né? Mas o fato é que os passarinhos, por algum motivo, se deixam levar aí no segundo tempo, né?
Não imaginava, achei que esse jogo tinha ido pro vinagre. E só um adendo, né? Esse jogo chegou a estar 28-0, tá? Exato, não tem, 28 a não 0. tem condição, tem condição. Cara, imagina, eles fizeram touchdown, estavam tão confortáveis de fazer o 2 pontos e não acreditei porque esse jogo eu parei meio que de olhar e depois eu vi só o resultado. Não. Da Pera aí. onde, né? Como assim? Aonde é que tiraram essa diferença? Um jogo que não foi para prorrogação. É. O jogo foi virado mesmo. Então, eu acho que parabéns para a equipe do Giants, porque o Giants estava figurando até aquele primeiro tempo, parecia que era o Chicago Bears É verdade, acho que eu da divisão. vou me corrigir aqui. Quem ficou 6 quartos sem marcar foi os Giants, não foi os Bengals. Eu falei no começo lá, foram os Giants, né? Que foram 6 quartos de Ah, é péssimo futebol verdade. americano. Semana passada foi o Eles não único time que não marcaram, né? marcou. Hum, É, verdade. Ficaram 6 quartos desse ano sem marcar. E não só sem marcar, né? Vamos fazer até um adendo aqui, né? Foi 6 quartos de péssimo futebol americano, né? Que a defesa também foi muito mal. Tanto É na primeira verdade. semana, nos 4 quartos, quanto nos 2 primeiros da semana agora. Né? Mas, né? Mas venceu. É. Então, isso para mim só mostra que as duas equipes ainda não estão boas o suficiente para pensar em playoffs, mas o fato é que essa reação do Giants pode sim dizer muito, né? E tomara que não seja um caso isolado, afinal de contas a divisão deles é muito quente, né? Uh, Ano passado eles foram longe, né, disputando para saber quem ia ou não para os playoffs, acabaram ficando de fora, mas o fato é que, né, quem sabe, Commanders está 2-0, mas né, vamos ver. Porque, né, imaginar que Cowboys e Eagles não vão para os playoffs é- tem que ser um desastre para elas, né? Mas agora, provável. pensando que Seahawks, Cardinals não estão tão bem, Vikings, Packers e Bears, né? A gente não sabe o que esperar. Uhum. E a NFC Sul, a gente não sabe em que momento Também, surta, né? é. Entende? Então, quem sabe? Vamos torcer para que o Giants encontre a maneira de levar os jogos. É. Realmente foi um jogo, acho que melhor para os Giants do que para os Cardinals, né? Mas bom para ninguém, porque você ter esses bipolaridade entre os quartos aí, entre as metades aí, nunca é uma coisa boa, né? Você perder de 28-0 num quarto e ganhar de 31, na verdade foi 20-0 no primeiro quarto, né? E depois no segundo Uhum. tempo, primeiro tempo e o segundo tempo, né? O segundo tempo foi 31 a não sei quanto ali, mas Tá 8. 31-8, exato, obrigado. Mas ainda assim, né? Não, né? Nem um pouco bom. Para uma equipe que aspira pós-temporada, definitivamente consistência é uma coisa muito importante. Eu prezo muito, acho que isso que valida muito as teorias para mim. Né? A consistência na NFL para mim é uma coisa muito boa. Né? Nem sempre ganha títulos, nem sempre é bonito, mas eu acho que é um atributo muito bom. E os Giants ainda não têm conseguido nessa temporada. Né? Óbvio que acho que pode ser aí o que faltava, a fagulha ali para desencadear uma coisa maior. Mas, né, foram 6 quartos de péssimo futebol americano no começo. Essa é a verdade. Né, conseguiu depois, em 2 quartos ali, compensar pela partida. Mas ainda assim, né, uma equipe que precisa progredir para poder classificar. Né? E Arizona, enfim, né, sem Kyler Murray também, né, muitas coisas acontecendo por lá. É uma equipe que provavelmente vai aí, vai pro Tank Bowl, né, para Vai. disputar a primeira escolha. Eu acho que muito pouco provável que não seja dessa forma. Mas enfim, Nova York com certeza a gente esperava um pouco mais aí, acabou decepcionando, mas ainda no final das contas compensou aí a má fase com uma vitória. E como eu falei no começo da gravação, né? 31 pontos nesse jogo, 30 pontos do 49ers, 38 do Bills, 31-37 do Seahawks e Lions, cara, muito, as equipes marcando demais, marcando demais. E quem marcou 30 pontos também foi o Cowboys para cima do Jets. Eu achava que, lógico, com o Aaron Rodgers o jogo ofensivamente ia ser diferente, mas Uhum. eu achava que a defesa do Jets ia incomodar um pouco o deck, não precisou. O deck teve 38 tentativas, mas fez o que precisava, porque o Cowboys correu também muito bem com a bola. Mas assim, para mim foi assustador ver a defesa do Cowboys
pressionando o ataque dos Jets. O Zach Wilson, se ele dormiu sem pesadelos, é muito, viu? Ele é um cara difícil, porque, cara, ele foi interceptado 3 vezes, mas ele tomou tanto sec. O Cowboys, eu não lembro agora, eu não anotei a estatística, é o time que eles pressionaram nos 2 jogos mais de 50% quarterback em todas as jogadas. Então, assim, é um número altíssimo, é um número para 2 semanas da NFL, é um recorde. Então, assim, essa defesa do Cowboys é a parte mais legal. Entendeu? O ataque está funcionando, 30 pontos em cima do Jets, tem uma boa defesa, mas a defesa do Cowboys é um negócio que está muito, 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 muito legal. Fora da curva, né? Fora da Uhum. curva. O começo deles foi quentíssimo, né? Foi muito bom. O jogo contra os Giants ali foram vários turnovers, né? E o Daniel Jones também sem tempo para pensar. E agora contra os Jets também, mesma coisa, né? O Zach Wilson não teve muita paciência, né? Muita paz, né? E, Uhum. enfim, mais uma grande atuação. Realmente é uma equipe que, se continua nesse pique, eu acho que tem muitas condições de disputar uma final de conferência, um Super Bowl. Óbvio, né? Mais uma vez, cedo ainda bastante, mas com certeza o pé direitíssimo na frente, né? É uma passada larga e realmente empolgando bastante, porque é uma equipe que vem se buscando, vamos dizer assim, essa defesa, principalmente com o Micah Parsons, né? A identidade da Uhum. equipe, e parece que agora está encontrando a fórmula certa para que possa dar certo, né? Acho que o deck cuidando da bola, com a defesa que tem, Tony Pollard conseguindo correr, tendo o impacto que ele teve nas últimas temporadas, né? Eu acho que essa equipe é uma equipe legítima para o Super Bowl, né? Vamos ver, vamos deixar as coisas acontecerem, mas eu vejo com bons olhos aí, com certeza, os Cowboys aí, nesse momento, são aí, junto com os Niners, os favoritos para disputar aí a final de conferência, mas temos muita coisa para rolar, né? Mas, sem Exato. dúvida, a empolgação tá aí, né? O hype tá aí, não dá pra gente enganar. Isso, eu acho que o Cowboys tem mais 2 vitórias, assim, que você pode apostar. Lógico, contra Bill Belichick já é diferente, o jogo muda, sempre um jogo diferente, É, mas assim, ó, os próximos jogos do Cowboys, Cardinals e Patriots, e aí depois ele pega, pelo menos para mim, né, vamos ver, pô, as coisas mudam na NFL, mas são 4 semanas seguidas de jogos de times difíceis. Cowboys e 49ers, que a gente já vai ter uma temperatura jogaço, altíssima, jogaço. depois tem Cowboys e Chargers, e depois tem Cowboys e Rams, e Cowboys e Eagles. São 4 jogos que eu acho que aqui, tipo assim, eu acho que vai ser o teste de fogo pro Sim, Cowboys. Eu separa acho os que o homens dos Cowboys meninos, né? tem condição de levar todos esses jogos até o jogo do Giants de novo, depois vem Panthers, e aí é ladeira abaixo. Mas se passar bem por esses 4 times aqui, essas 4 sequências, meu amigo, É um time vai pra ser gente observar. interessantíssimo. É. Vai ser Não, com interessantíssimo. certeza, começa bem, mas essas provas de fogo aí que fazem a gente aí elevar um pouco mais as apostas, né? Mas com certeza, acho que é uma temporada que a equipe tem tudo para brilhar. Vamos ver se vai conseguir aí consolidar esse favoritismo. E agora, indo para a próxima partida aqui, já vou entrar no modo corneteiro, né? A Denver Broncos perdeu para o Washington Commanders por 2 pontos. Um jogo aí de 35-33, são 68 pontos marcados. Quem é Sam Howell, cara? Que ganhou do nosso MVP Russell Wilson, entendeu? Broncos melhorou, não tenho o que dizer. Hoje marca pontos, né? O ano passado era uma Menos lástima, mal, né? era ter passado os 14 pontos era foguetório lá em Denver. Mas o fato é que a defesa tá uma peneira aí, ainda com isso tudo. Só que, enfim, 2 campanhas falsas para mim, né? Tanto a do Denver, que não ganhou nenhuma até agora, mas fez 2 jogos bons, pensando Uhum. que na temporada do ano passado, né? O time melhor do que o ano passado, e o Commanders com 2 vitórias. Mas assim, tiroteio, né? Não foi fácil aí É. pro Washington, mas o fato é que ele tem 2 vitórias, venceu o Cardinals, venceu o Broncos, próximo jogo é contra o Bills, então aí o caldo engrossa, mas enfim. Jogo legal de assistir, né? 30 pontos Pô, para cada sem lado, dúvida. sempre é muito legal de assistir. Isso eu não Foi um tenho jogo muito quem legal. diga não. Foi um jogo muito legal. A Hail Mary no final também, né? É, que E Loucura. isso que é mais engraçado, né? Os Broncos, faltando, sei lá, 2 segundos para acabar a partida, convertem uma Hail Mary, precisam dos 2 pontos para empatar a partida e levar para prorrogação.
a defesa de Washington para eles na linha de 2 jardas e acaba o jogo 35-33, né? Cara, Sim. que foi maluquice. Aquele final foi realmente insano. Mas o jogo em si também foi bom, né? Acho que foi um jogo bom do Wilson. Acho que realmente tem progressão. Óbvio que ainda poderia ter sido melhor. Acho que o segundo tempo dos Broncos aí teve uma queda um pouco acentuada demais, ao meu ver. E os Commanders, em contrapartida, jogaram melhor no segundo tempo. O Brian Robinson também fez um grande jogo, né? Então a linha ofensiva, a linha defensiva jogaram muito bem, principalmente na segunda etapa. E acho que isso foi o que causou aí essa vitória. Mas foi um tanto quanto surpreendente, sim, né? Acho que nem você falou, duas campanhas um pouco mentirosas, vamos dizer assim, né? Mas óbvio, mérito para as equipes, né? E demérito também no que for necessário. Mas no final das contas, acho que foi um bom jogo, melhor para Washington e consegue 2 vitórias aí na temporada. Quem diria, né? Ver os Commanders invictos aí, 2 jogos que eles não eram favoritos, mas são 2 vitórias e a equipe aí, com certeza vai melhorando aí em busca de uma possível wild card, talvez, acho que seja possível, embora seja Uhum. bem, ainda assim, muito cedo também, mais uma vez, mas, acho que começa bem e empolga aí, com certeza, a torcida. Ah, vamos lá, próxima partida, Patriots e Miami Dolphins. Confronto de divisão, sempre muito difícil, sempre apertado. Esse jogo, Dolphins era favorito, venceu. Patriots se achou só no último quarto, depois que o Miami já tinha uma vantagem bem estabelecida, né? Até É. tirou um pouco o pé. Acho que o Patriots está pior do que ano passado, tá? Olhando bem, assim, pela primeira semana e tem alguns lapsos de produtividade, mas, assim, é um quarto dos quatro, então, enfim. E o Dolphins, acho que é um dos favoritos aí para liderar a conferência, sem sombra de dúvida. E nada que me anime, pelo menos no Patriots, para falar alguma coisa, mas o Miami realmente é muito legal de ver. O Mostert, eu acho que é o time mais rápido da NFL, né? Em É. quesito de velocidade Ah, humana, sem né? dúvida, Então, verdade, é verdade. é É a muito legal. Lamborghini, é a Lamborghini da NFL aí, né? É o Lamborghini. É. Não, realmente, foi 2 bons jogos até aqui, né? Semana passada uma vitória apertada contra os Chargers, mas também um grande jogo do Tagovailoa, o Tyreek Hill também jogando muito bem. Essa semana também foi um pouco mais controlado, né? Conseguiu abrir uma boa liderança no começo, depois na segunda metade ali que os Patriots deram uma encostadinha no placar, mas também não convence, acho que é verdade, né? Tem bons momentos, lapsos, né? Mas não é aquela coisa assim vistosa. Em contrapartida, os Dolphins estão muito bem, obrigado, né? Uma boa defesa, um bom ataque, 2 jogos muito bons e a equipe precisa continuar na sequência, porque não é fácil, né? Tem Bills, né, que tá jogando muito bem, tem os Jets, tem uma grande defesa e também podem incomodar a qualquer momento, mas com certeza são, acho que talvez hoje a segunda força da AFC é atrás dos Chiefs, né? Por conta da credibilidade dos Chiefs, não pelo que tem jogado nessa temporada, mas por ser o atual campeão. Mas olhando para além de Kansas City, quem tá hoje melhor na fita aí seria os Dolphins. Eu acho que seria então, Uhum. top 2, top 3, talvez daí assim no máximo. Né? Vamos ver se vai conseguir manter esse ritmo, né? Vamos ver, vamos ver. Os próximos jogos dizem muito, né? É. E os dois jogos de segunda-feira, né? Afinal de contas, a gente ainda não tem as bye weeks, elas começam na semana 5 ou na semana 4, não lembro Semana agora. 5 ou 6. Na 5 semana ou 6. 5. Não, é 5, então. Se não 5. é 4, é 5. Então, assim, ainda temos mais jogos, né? Então, segunda-feira tivemos dois jogos aí para acompanhar, o confronto divisional, dois, na verdade, né? Panthers e Saints. E Steelers e Browns. Panthers e Saints, acho que era o jogo que tinha que acontecer, né? Bryce Young Para cumprir jogando. tabela. Isso, Derek Carr, querendo ou não, também não está jogando ainda muito bem com a equipe do New Orleans, mas o fato é que já venceu duas, né? Então, assim, eu acho que é um bom começo para o quarterback que era do Las Vegas Raiders, agora está aí. Mas eu acho que as duas equipes ainda estão distante do que para almejar alguma coisa, né? Então, enfim, confronto divisional, vantagem do New Orleans, ainda é um dos invictos da NFL no momento. Verdade. Não foi um jogo muito legal de assistir, muito empolgante, né? Bastante erros, né? Interceptações, turnovers, fumble, né? O Bryce Young também ainda muito perdido, que é normal para um quarterback calouro, né? Escolha de primeira rodada, escolha de primeira geral, né? Então se espera bastante, mas
existe esse tempo, né, de adaptação. Ele Entendi. precisa melhorar, acho que a equipe dos Panthers como um todo precisa melhorar, porque não foi um jogo eu assisti um pedaço, e depois que começou Steelers e Browns já mudei o canal, porque não foi tão atrativo assim, tá? Perdão aí aos Sim, torcedores, mas a verdade é que não foi tão atrativo. Então, assim, melhor pro Saints vencer o jogo, né? O Derek Carr acabou sendo um pouquinho mais consistente ali na reta final. Os Panthers até encostaram ainda, mas são duas equipes ainda que nem você falou, estão meio longe ainda de estar no seu melhor momento. Acho que os Saints talvez até possam aí vencer essa divisão, porque tem uma defesa talvez melhor entre a divisão da NFC Sul nesse momento, né? E talvez ele disputando com os Bucks, mas né, acho que são uma equipe um pouco mais experiente, então é importante vencer esses jogos divisionais, esses jogos apertados, porque podem fazer diferença, mas a verdade é que foi uma vitória aí, né, aquele 1-0 nos 49 do segundo tempo, sabe, aquele gol de pênalti meio mal marcado, assim, foi uma vitória, né, vitória é vitória, mas não foi lá aquela coisa de encantar, né, e em contrapartida no outro jogo da segunda-feira foi muito melhor, né. é uma pena que aconteceu a lesão do Nick Chubb, porque ele era um jogador tão bom e, Tão triste, enfim, né. o jeito que machucou no college, eu acho que ele aposentou, acho que não tem muito mais o que dizer. Acredito que se ele tivesse ficado no jogo, o Cleveland teria vencido. Mas eu acho que a coisa que mais chamou a atenção, tirando esse acontecimento triste, é que o Browns jogou muito melhor e perdeu o jogo. Mas É. o que me chamou a atenção foi Myles Garrett, né? Eu acho que ele saiu do jogo sem nenhum sec, com um tackle só, e só, Jogo né? Eu apagado, né. acho, pois é, né? Para quem estava batendo tirando o capacete para bater no quarterback, né, 2 temporadas atrás, do Steelers, deixa chegar num jogo desse que normalmente acontecem coisas tristes, não tocou no Kenny Pickett. Eu acho que isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Terminar o jogo e ver que ele parecia que ele não tinha ido, assim, ele estava com gripe, É. febre. Mas enfim, Browns deixou escapar esse favoritismo, né, transformar em vitória. Não aproveitou aí o deslize do Bengals, por exemplo, e agora se amarra junto com o Steelers num confronto direto, acaba perdendo. E eu não acho que o Steelers vá ter uma campanha melhor que o Browns, tá? Esse ano. Então, eu acho que o Cleveland perdeu uma oportunidade valiosa aqui dentro da divisão. Eu realmente tá meio nebuloso. Eu acho que talvez vai dar uma campanha igual entre essas duas equipes. Também não vejo muita disparidade. É óbvio que a expectativa em cima dos Browns é maior, né? Por conta de ter o Deshaun Watson, que teoricamente é um cara mais consolidado, mas a verdade é que desde a suspensão dele, ele nunca mais voltou a ser aquele cara de Houston, né? Ele caiu muito de produção e não sei se é alguma E coisa. outra, eu acho que ele vai ser punido também, tá? Porque ele empurrou alguns jogadores dos Steelers no chão Ah, é depois de verdade. algumas Teve o jogadas árbitro e tudo também, mais. né? Ele teve um Isso, empurrão no então, árbitro também. além de Vamos tudo, ver como é que vai ser o desfecho, né? Mas realmente Browns. não. Pois é. É Cleveland Browns. Muda o uniforme, mas as Brownsices não permanecem, né? Mas É, realmente uma equipe que investiu, né? Trouxe o Deshaun Watson, tem o Nick Chubb, tudo ok, né? Agora fora pro restante da temporada, mas inclusive o Kareem Hunt voltou, né? Assinou o contrato exato, hoje de 1 ano. exatamente. Mas Uhum. eu gostei do que eu vi do Ford, que foi o substituto do Chubb no dia, né? Ele fez um bom jogo. Infelizmente a equipe não acabou vencendo, mas acho que não foi a ausência do Nick Chubb ainda que impactou tanto assim. Foi mais as Uhum. Brownsies mesmo que acabaram pecando, né? Os turnovers ali, pick six ali, o scoop six, na verdade, né? Que foi o fumble recuperado para touchdown da defesa, que É incendiou ali verdade. o jogo, né? Pelo TJ Watt. Então, Uhum. realmente, jogo divisional, jogo legal, jogo quente, jogo pegado, como a gente já esperava que fosse, né? Não foi tão bom assim, muitas atrapalhadas, acho que das duas equipes, né? Mas a equipe de Steelers aí acabou vencendo na reta final e vence um confronto divisional, que nem você falou, pode ser uma vantagem, mas eu vejo essas equipes com poucas probabilidades de se classificar após a temporada. Vamos ver, vamos deixar acontecer aí, Isso. mas a verdade é que a busca talvez vai ser para não terminar em última vez e de fato se classificar nesse momento. Eu digo isso porque ano passado teve, eu acho que o Giants, eu não lembro agora, o Giants ou o Lions, mas teve alguma equipe que não mordeu o wild card por causa de uma derrota dentro da divisão, É, é. entendeu?
entendeu? verdade. Então, assim, querendo ou não, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não tem noção. Divisional, que você é favorito, você tem que bater o martelo e ser o favorito e tem que vencer o jogo. Mas, enfim, essa é a semana 2. Essa semana 2, todos os times jogam, né? Até semana 5, então é mais longa essa primeira perna aí Uhum. do programa. E para a semana que vem, Rodrigo, o que você olha aí para essa semana cheia, com, né, novamente jogos na segunda, Dois, né? 2 jogos na segunda. 2 jogos na segunda, e confrontos interessantíssimos para variar, né? Opa! Esse ponto é sempre Sempre tem, uma né? Sempre tem. coisa linda de se ver. Olha, É, vou botar uns joguinhos aqui que eu acho que vão ser interessantes. Eu acho que Jets e Patriots é um jogo que a gente vale a pena botar o olho, tá? Que é um confronto divisional, então geralmente tem peripécias, né? Os e é um últimos confronto confrontos, regional, né? Não pode esquecer exatamente, disso, né? também, né? Também, né? Tem a rivalidade Boston e New York também, que pesa muito também. Mas os jogos têm sido normalmente mais defensivos, né? Entre os confrontos entre essas equipes, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante de acompanhar, tá? Então, para quem tiver de bobeira no domingo aí, esse jogo é um jogo pra gente marcar ali com um extra. Eu acho que também eu posso dar o meu voto aqui pro jogo de segunda-feira, o primeiro jogo de segunda-feira, que eu acho que vai ser também bem legal, que é Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles, né? Duas equipes aí invictas, né? Os Bucks aí um pouco menos favoritas, vamos dizer assim, né? Nessas invencibilidades, mas uma defesa que vem jogando bem, Baker Mayfield jogando bem, e os Eagles também não estão aquela Brastemp, né? Acho que em É relação ao que isso. foi no ano passado, foi uma equipe mais incisiva e esse ano, né, acho que até essa semana agora foi um jogo melhor, né, mas a primeira semana foi apático, então interessante ver como é que essa equipe vai se comportar no prime time aí. Acho que tem tudo para ser um jogo também bem disputado aí. Talvez até melhor que o segundo jogo da noite, né, que é Bengals e Rams aí. Mas eu acho que vai ser legal aí pra gente marcar esses 2 jogos aí, tem tudo para ser interessantes. Eu vou, já que você só tocou no jogo, mas não necessariamente escolheu, eu acho que Bengals e Rams vai ser um jogo merecido aí, né? Bengals precisa mostrar serviço, E os e eu Rams acho que o e os Rams, eu não vou dizer que assim, depois da temporada do ano passado, eu acho que o Rams está bem. Eu acho que eles precisam mostrar que eles estão melhor do que a gente pode é, imaginar, é verdade. entendeu? Então, assim, beleza, que Maker saiu, né? Jogos desativados, ficou, né, talvez seja uma coisa boa, talvez era uma coisa ruim no vestiário, então vamos ver. É, E o Bengals, se jogar o que a gente sabe que pode, complica muito. Então, esse aqui é um jogo pode ser maravilhoso para assistir. Vikings e Chargers, eu acho que é um jogo com duas equipes, não me leve a mal, mas duas equipes inconsistentes que isso aqui pode ser um festival de loucuragem, ou vai ser, ou, verdade. ou vai ser, ou vai ser 2 jogos assim, cara, padrãozinho, 10-7, entende? Porque são duas equipes que jogam muito bem, mas que deixam algumas coisas escaparem aí entre os dedos. Então, acho que esses 2 jogos, para mim, são, assim, além dos que você citou, são também os 5 melhores jogos aqui. Afinal de contas, Bills e Commanders, eu acho Esse que jogo aqui eu ia falar, eu acho que é um jogo interessante, tá? Eu acho que vai eu ser acho um que, jogo. assim, pensando que Commanders está fazendo jogos de 30 pontos e o Bills, a gente ainda não sabe em que degrau que eles estão, eu acho que também um jogo pode ser muito bom aí do domingo, É, do primeiro horário de domingo, entendeu? E assim, eu voto nisso aí, vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu acho que. Eu tenho um pressentimento que o Washington vai incomodar essa temporada, tá? Eu acho que. Não tá. sei se vai ganhar a divisão, acho que é loucura, mas vai tirar umas vitórias interessantes aí, como já tirou 2 aí no começo da temporada. E acho que agora tem uma excelente oportunidade de mostrar do que a equipe é feita. Vamos ver se vai conseguir, de fato. E uma coisa muito Uhum. legal que eu estava até refletindo, eu acho que é uma equipe muito bem treinada. Eu gosto muito do trabalho do Ron Rivera, que é o head coach Isso é dos verdade. Commanders. Então, assim, Uhum. por mais que a equipe talvez não tenha todo aquele brilhantismo, você vê que é uma equipe muito disciplinada, normalmente consegue incomodar, consegue vencer daqueles momentos mais complicados que você precisa, o que os Chargers não têm, os Commanders têm, né? Assim, eu vejo um pouco dessa característica nessa equipe. Então, por isso que eu acho que
vai ser uma equipe que pode incomodar. Vamos ver, né? Mas eu tô otimista aí, por isso que eu acho que esse jogo também é legal de a gente deixar um flagzinho ali. E aproveitando que você tocou nesse assunto, vale a pena lembrar que o Commanders está invicto no ano, porque os jogos de pré-temporada eles venceram todos. Ah, é verdade. Venceram os 2 primeiros e agora estão aí para esse jogo do Bills. E querendo ou não, o calendário do Commanders tem 2 jogos seguidos aqui, que é Bills e Eagles, né, 2 semanas seguidas, e dependendo de como eles forem, eles pegam um Bears e um Falcons nas próximas 2, né? Então eu acho que sim, é um time que talvez tenha eu não vou dizer menosprezar, mas venceu o Giants 2 vezes, vai dizer muito. Esses 2 jogos de divisão vão dizer muito, só que assim, os outros times, agora que eu vou abrir aqui, Bears, Falcons, Seahawks, né? Acho que Deve são ter times que Panthers aí no podem meio, vencer. deve ter Saints aí no meio também. Não, Não. tem Não são Patriots, todas tem da divisão, Cowboys, às vezes. isso, não vai ser um mar de rosas, mas assim, se vencer uma sequência boa de jogos, talvez já fica bem colocado, né? É. Isso aqui é verdade. E assim, um time que passou por um rebranding, né? Saiu do Redskins, veio para o Commanders e Troca de tem toda uma dono, né? identidade. Troca de dono também esse ano. Então é um time que, não sei, tomara que se encaixe aí e realmente, enfim, vamos ver. Acho que esse jogo de Bills e Commanders vai dizer muito sobre quem é o Commanders para esse ano. Verdade, verdade. Vamos torcer por mais uma boa semana de bola oval, né? Não, isso é sem dúvida, isso não tem como imaginar que não seja, né? Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que aconteça algumas zebras também. Aproveitar que tá nesse período da NFL com muitas novidades, gente nova, gente saindo, gente entrando, Gente sendo trocada, gente gente lesionada. Lesionado não é tão justo legal, mas, porque né, mexe é, com o movimento da coisa toda, né? porque eu ainda acho que o Jets até a semana 5 tem um outro quarterback, tá? Ah, com certeza, né? Eu acho Não, que não sei quem, mas eu acho que o Jets até a semana 5 vai ter um quarterback novo. E se eles não puserem alguém com um pouco mais de pedigree, pode abandonar uma temporada que tinha tudo para ser um sucesso. é, é Então vamos verdade. ver, Vamos ver, deixa acontecer. vamos ver, vamos ver. Deixa acontecer. A gente se vê então na semana que vem, na semana 3, para falar de tudo que aconteceu e já vou ficar de olho aí para a semana 4, porque a gente está aqui para isso, né? Para falar de NFL do seu puro estado de glamour. É isso aí. Muito bom. Valeu, Valeu. pessoal. Um A forte gente vai abraço para ficando por todo aqui. mundo. Forte abraço, hein? Até mais. Até.